Graça e paz, amados irmãos. Bom, acabei de chegar, estava pregando no culto dos jovens, estava fazendo um trabalho com os jovens hoje. E eu vim embora e comecei a meditar muito, na palavra de Deus, analisando quantas pessoas passam pelas igrejas, quantas pessoas ficam dentro da igreja, mas depois acaba saindo, acaba desistindo, Como muitos dizem, desviam da presença de Deus, distanciam de Deus. E a gente começa a analisar por amigos que desistiram, conhecidos que pararam, desviaram, a gente começa a analisar e a gente começa a perguntar o porquê que essas pessoas distanciaram ou desviaram. Eram pessoas usadas na palavra, pessoas usadas na revelação, pessoas que tinham uma autoridade diante de Deus. E o porquê? E eu comecei a analisar ali, falando com Deus, e Deus começou a falar comigo que o homem, por si só, ele anda em falha. O homem por si só ele peca. Mas o que leva o homem a distanciar de Deus é quando o homem não trabalha o seu pecado. Quando o homem não vai se relacionar com Deus, não fala com Deus acerca do seu pecado. Eu sou falho, eu sou pecador. Mas se eu quiser permanecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar e falar com Deus acerca do meu pecado. Eu tenho que ser a Ele sincero. Falar para Ele, Senhor, eu pequei. Eu deixei a carne falar mais alto, eu pequei contra a tua palavra, eu pequei contra o teu mandamento, eu pequei contra o meu ministério, eu pequei contra o meu pastor, eu pequei contra os irmãos da igreja, mas não é o que eu queria, mas aconteceu. Mas eu venho diante de ti pedir perdão, porque eu me arrependi do meu pecado, eu me arrependi do que fiz, e venho diante de ti pedir perdão e pedir força para que eu não peque mais, mas que o Senhor me ajude a vencer essa falha que eu tive que me levou a pecar. Quando eu faço isso, irmãos, eu estou reafirmando a Deus que eu sou falho e pecador e dependo da misericórdia de Deus. Aí então Deus ouve a minha súplica, vê a falha que eu tive e perdoa meus pecados estão perdoados. Mas quando eu não levo a Deus o meu pecado, eu não falo a Deus, e eu começo a brigar, pegando o meu erro, a minha culpa e terceirizando, passando para outro, eu pequei por causa do irmão fulano, eu pequei por causa do irmão ciclano, eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja porque a igreja não tem mais amor, eu saí da igreja porque a igreja não reconheceu quem eu era, irmão. Nós temos que parar de terceirizar os nossos problemas e assumir os nossos problemas. Porque quando nós assumimos o nosso problema, Deus ouve os nossos pecados, ouve as nossas falhas e nos perdoa. Mas quando eu não me arrependo do meu pecado e eu quero terceirizar o meu pecado para os outros, eu dou mais legalidade ao inimigo para ele trabalhar a minha vida. E é onde que muitos vão ficando fracos, vão perdendo o interesse de ir para a igreja, vão perdendo a força de orar, vão perdendo a força de jejuar, e muitos acabam distanciando da igreja. Acaba distanciando de Cristo. E não é isso que Deus quer de nós. Deus disse, se nós reconhecer o nosso pecado e pedir perdão, nossos pecados serão perdoados. Então nós temos que parar de terceirizar o nosso pecado, a culpa nos outros e culpar nós mesmos. Porque antes de eu cometer esse pecado, eu tenho certeza que Deus te avisou através de uma palavra, através de uma revelação, através de um louvor. Deus avisa nós antes de acontecer o problema. É nós que muitas vezes não queremos pagar o preço. Porque quantas vezes Deus fala para nós, desça na oração, desça na madrugada, faça uma campanha de oração, mas a gente não quer. E aí quando vem a prova a gente distancia. Quando a gente distancia a gente põe a culpa em quem? Na igreja. Só que nós esquecemos que a igreja somos nós. Não é o templo de quatro paredes. A igreja somos nós. Então é nós reconhecer o nosso erro, nós reconhecer a nossa falha, nós se humilhar diante de Deus, porque se nós se humilhar diante das mãos potentes do Senhor, Ele nos dará a vitória. Então, irmãos, para de terceirizar a sua falha nos outros. E reconheça a sua falha em você mesmo. Por que você distanciou? Por que você está fraco na fé? O que você fez? Não onde você deixou de fazer? Porque a falha está em nós. E não é no templo, não é no irmão, é em nós mesmos. Talvez eu deixei de orar. Talvez eu deixei de jejuar, talvez eu deixei de clamar. Tem muitas pessoas que você vai falar com eles e falam, mas precisa de tudo isso de oração, precisa de jejuar tudo isso. Irmãos, o templo precisa de sacrifício, o templo é do Espírito Santo. Se nós não sacrificar a carne se aumenta sobre nós. Então, nós temos que sacrificar a carne para crescer no Espírito.
Então, para mim desviar do caminho do mal, eu tenho que estar em jejum, em oração, pedindo sabedoria a Deus, pedindo para Deus abrir os meus olhos e obedecendo principalmente a voz e a vontade do Senhor. Pensa nisso, irmão, reflita nisso. Talvez você está fraco na fé, você que vê esse vídeo. Talvez você até parou de estar cultuando a Deus. Talvez você até voltou já para a vida que você estava, já não está mais na igreja. Mas reflita, a culpa é dos outros ou é sua? A falha foi dos outros ou é sua? Medita nisso. E volta. Reconcilia enquanto há tempo. Você que está fraco na fé, comece a pedir para Deus te aumentar a sua fé, para você não distanciar do caminho do Senhor. Porque para a gente sair de dentro da igreja, para a gente abandonar Cristo é muito fácil, mas para a gente retornar é muito difícil. Fica com esta palavra, medita nessa pequena reflexão. Desde a hora que eu vim do culto de manhã com os jovens, foi uma benção. Deus veio falando isso comigo, veio trazendo isso para mim. Eu relutei para estar repassando isso, mas eu senti de dividir isso com alguém que está ouvindo. Esse alguém vai ouvir a voz de Deus através desse vídeo. Não sei falar, não sei expressar, mas é o que Deus colocou no meu coração. Amém? Que Deus abençoe. Graça e fé, e vamos batalhar, que a salvação é dada gratuita. O reino dos céus não é ganhado à força, mas sim pela obediência. Nós temos que nos esforçar para vencer as coisas deste mundo. Amém? Deus abençoe a todos.